Olá, eu todo vestido de vermelho hoje. Eu gostaria de trabalhar uma ideia que é, ao meu ver, pouco trabalhada no Brasil de forma simples e profunda, que é esta acusação que se dirige à Conferência Episcopal dos Bispos, aos bispos enquanto indivíduos, à campanha da fraternidade, de que essas estruturas e essas pessoas são comunistas, né? O que nós queremos dizer quando usamos a palavra comunismo ou comunista? Bom, no Brasil eu arriscaria dizer que no mínimo, 90% das pessoas que usam esse vocábulo não têm a mínima noção do que ele significa, porque se negam a ler e a estudar. Ora, a palavra comunismo ela está ligada imediatamente a uma outra palavra, que é a palavra socialismo. Para entender uma, eu tenho que entender a outra. Vamos fazer aqui um breve raciocínio. Lembremos que a sociedade passou do sistema medieval, feudalismo, econômico, social, para o sistema do liberalismo, que depois nós chamaremos de capitalismo, na forma como nós a temos hoje. Ok. Nos séculos 18 e 19, uma nova corrente de pensamento começa a surgir, que acredita que a sociedade vai passar por uma transformação, uma reforma, em que não existirá mais os meios privados de produção, ou seja, os bens de produção não estarão mais nas mãos de uma pequena parcela da sociedade, mas pertencerão à totalidade da sociedade e serão regulados pelo Estado. Isso é o socialismo, a ideia segundo a qual tudo pertence a todos e tem um órgão regulador, que é o Estado. Ok, muito bem. Lá no século XIX, o tão mal falado Marx, ele vai fazer duas distinções. Ele vai dizer, olha, nós temos uma ideia de socialismo que é utópica, que é essa ideia segundo a qual essa reforma pelo qual a sociedade vai passar é uma reforma natural, que vai acontecer através do exercício da fraternidade, mas eu não creio nisso. Aí ele vai dizer, existe um socialismo que é científico, que compreende que a história é uma constante luta de classes, aquilo que ele vai chamar de materialismo histórico, sempre oprimidos contra opressores, ricos contra pobres. Nessa constante luta de classes, a classe oprimida, que agora seria o proletariado, vai ter que fazer uma revolução e tomar da mão da burguesia, da classe opressora, os bens de produção. Ora, na visão de Marx, haverá uma revolução socialista que, em primeiro lugar, vai fazer o seguinte, toma os bens de produção dessa pequena comunidade que são a burguesia, dá a totalidade da sociedade e quem regula isso é o Estado. Isso é o socialismo científico de Marx. Porém, para Marx, e aí vem a questão do comunismo, vai acontecer naturalmente que o Estado vai depois se dissolver. Não haverá mais a necessidade da regulamentação do Estado. Tudo pertencerá a todos e as classes sociais deixarão de existir. Isso é o comunismo, ou seja, é uma realidade social onde não existe mais o Estado, os meios de produção pertencem a todos, não existem mais classes sociais. Ok? Então, nós temos que saber disso quando usamos este conceito. Nesse sentido, os bispos são comunistas? Não, os bispos não são comunistas. O que os bispos fizeram? Após o Concílio Vaticano II, especialmente na América Latina, a partir das conferências de Medellín e Puebla, nós começamos a entender que a igreja, que vivia muito bem a dimensão do assistencialismo social, ou seja, a igreja sempre trabalhou a ideia social pelo assistencialismo, dando aquilo que os pobres não tinham, passa a uma nova ideia, que é a ideia da justiça social. Não basta dar aos pobres o que falta aos pobres. É preciso dar aos pobres a condição para saírem da pobreza. É isso que os bispos fazem. Então, na verdade, o que nós temos a partir das décadas de 60, 70, 80, 90, os documentos das conferências episcopais ou magistério da igreja, inclusive pontifício, é esta passagem entre a ideia assistencialista
para a ideia da justiça social, ok? O centro dessa ideia é a opção preferencial pelos pobres, que já dizia lá Bento XVI, é uma opção cristológica. Quer dizer, qualquer discípulo de Cristo tem que fazer essa opção. Ela não é algo que eu posso ou não fazer. Não é uma escolha. Se eu creio em Jesus, se eu creio na encarnação do Verbo, que aquele homem de Nazaré é o Filho de Deus que se fez homem, eu tenho que ter, na fé cristológica, a dimensão da opção preferencial pelos pobres. Ok? Então, se nós pegarmos, por exemplo, um documento, a Evangelii Gaudium do Papa Francisco. Pegamos a Evangelii Gaudium, lá nos números 53 a 60, nós teremos esses títulos. Procurem lá. Não a uma economia de exclusão. Não à idolatria do dinheiro. Não a um dinheiro que governa em vez de servir. Não à desigualdade social que gera violência. E o Papa vai dizer textualmente que a desigualdade é a raiz de todos os males sociais. Magistério do Papa Francisco. E agora leio textualmente aquilo que ele escreveu no número 191. Ele diz assim: animados pelos seus pastores, os cristãos são chamados em todo lugar e circunstância a ouvir o clamor dos pobres, como bem se expressam os bispos do Brasil. Abre aspas. Desejamos assumir a cada dia as alegrias e esperanças, as angústias e tristezas do povo brasileiro, especialmente das populações das periferias urbanas e das zonas rurais, sem terra, sem teto, sem pão, sem saúde, lesadas em seus direitos. Vendo a sua miséria, ouvindo os seus clamores e conhecendo o seu sofrimento, escandaliza-nos o fato de saber que existe alimento suficiente para todos e que a fome se deve à má repartição dos bens e da renda. Papa Francisco, Evangelii Gaudium. Gente, o problema dos bispos do Brasil é um só, é que eles são católicos. E estes grupos fundamentalistas não aceitam a doutrina social da Igreja. Não caiam nessas armadilhas, nessas bobagens que dizem em relação à CNBB e aos bispos, porque eles não são comunistas, eles usam o Evangelho como critério para julgar a realidade.